Olá, olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, ó. Vamos lá, mais um módulo do nosso curso de manutenção preventiva total, TPM. Hoje vamos começar, ou melhor, neste módulo nós vamos entrar, estamos entrando agora na parte forte do negócio, né? A gente vai começar a falar de manutenção. As aulas podem parecer um pouco mais cansativas, mas eu peço que vocês tenham bastante atenção, porque agora nós estamos entrando no âmago do TPM e da manutenção em si. Eu vou falar de outras metodologias, entendeu? E eu quero que vocês prestem muita atenção. Vamos seguindo em frente, que, cara, tem muita coisa boa. Olha só o que nós temos para hoje. Tá. Olha lá, estratégias de manutenção preventiva e preditiva. Não são a mesma coisa, professor? Claro que não, pequeno gafanhoto. Claro que não. Você fica assistindo o vídeo do TikTok e acha que preditivo e preventivo é a mesma coisa. Não são. Agora você vai prestar atenção nas diferenças. Vamos lá. Olha só. Esse tópico a gente vai entender a diferença entre os dois conceitos, tá? Preventiva e preditiva. Não, preditiva não é corretiva. Entendeu? Qual é a diferença? A preventiva ela é baseada em intervalos fixos, ou seja, lembra no módulo anterior que nós falamos do time-based maintenance, manutenção baseada no tempo, no ciclo, seja lá o que for, ou seja, você tem que fazer aquela atividade naquele intervalo de tempo e acabou. A cada 60 horas, a cada uma vez por semana, a cada mês, a cada semestre, a cada ano, ou seja, é baseado no tempo, é aquilo ali, ponto final, tá? Enquanto a preditiva, ela entra no monitoramento contínuo, ou seja, você tem aquela atividade ordinária. Qual era a atividade ordinária? Checklist, verificação e tudo mais. E com base naquela atividade ordinária, você determina quando você vai executar a atividade. Por exemplo, a preventiva leva a troca de peça ainda em bom estado. Lembra do exemplo do óleo? Certa vez eu tive a curiosidade, primeira vez que eu vi análise de óleo na vida, eu tive a curiosidade de fazer isso aí. Eu tinha um carro e quando eu fui trocar o óleo, eu peguei uma garrafa, higienizei e levei para fazer análise do óleo. E o óleo, para minha surpresa, ele ainda conseguiria ali, eu consegui utilizar naquelas condições por mais ali 40 dias, que daria mais ou menos 3, 4 mil quilômetros, mantendo a integridade dele. Ou seja, aquela manutenção que eu fiz ali com uns 10 mil quilômetros foi desnecessária, eu poderia ter esticado um pouco mais. Mas, voltando à análise anterior, é o tipo de coisa que não vale a pena ali você arriscar, que de repente aquele óleo me garantia ali mais 3, 4 mil quilômetros, mas não sei dizer se o óleo que eu estou colocando agora também vai me garantir a mesma coisa. A preditiva não. Ela pega aquela condição ordinária, fica monitorando e então define. Lembra do exemplo do compressor que falou assim, professor, o senhor poderia fazer a lavagem do sistema de trocador de calor a cada 18 dias, por que o senhor não fez isso? Porque eu estaria fazendo, mas não está muito sujo, poderia demorar menos tempo, mas... Não, e eu fazia o quê? Um monitoramento, dizendo, a partir deste ponto, nós vamos proceder com a limpeza. Ou seja, eu programava, eu agendava. Isso também vale para outros sistemas, tá? Vamos lá, olha só. E a manutenção corretiva? O que é manutenção corretiva? Preste atenção, vamos lá, olha só. Manutenção corretiva é quando o conjunto de ações ela visa restaurar a funcionalidade de um equipamento sistema, máquina, equipamento, seja lá o que for, tá? Após a ocorrência de uma falha, ou seja, a corretiva é o seguinte, quebrou, lascou, não tem o que fazer, senta e chora e vai correr atrás das peças, você reúne todo mundo para botar isso para acontecer, certo? Diferente da abordagem preventiva e preditiva. A preventiva é aquela que eu digo que, olha, a cada X período de tempo, X período de horas, periodicamente você tem que executar essa atividade de troca dessas peças e acabou. Não se discute. A preditiva é o quê? Fica de olho, monitorando aqui o que você está fazendo, tá? Como é que está funcionando esse equipamento e então você faz a troca. Já a corretiva não.
ela espera quebrar. A grande diferença é que a preditiva, você vai ali até o ponto onde você considera seguro utilizar aquele sistema, aquele equipamento, aquele componente, para você providenciar a troca. Você fica monitorando periodicamente. A corretiva você não faz o monitoramento. Em termos de custos, fazendo uma análise aí você encontra aí em pesquisa em Google da vida, a preditiva custa 1/7 de uma corretiva, enquanto que uma preditiva custa 1/3 de uma preventiva. Ou seja, a preventiva ela acaba sendo mais barato que uma preventiva. Por quê? Porque a preventiva, muitas das vezes, aquele mecânico de manutenção, aquele técnico de manutenção que nunca trocou uma peça, olhou assim e disse, isso aqui tá boa, vou guardar porque se essa aqui der problema, eu já meto essa de volta. É o caso de uma preventiva. A preditiva não. Ele sabe que aquilo ali ele tá com uma tendência, lembra do gráfico do histograma? Ele está com uma tendência a sair do ponto de controle e entrar para o ponto de observação ou ponto de atenção, indo até o ponto de quebra. Lembra da curva da bacia lá, que você vai até o ponto de usura? Ou seja, você está aqui no controle, de repente ele vai começar a subir, pô, passou do controle, opa, observação, cara. Vamos agendar aqui uma atividade que ele está subindo, chegou aqui, ele vai cair, que ele vai quebrar. Ali você tem uma corretiva. Então, antes de você chegar no ponto de corretiva, você já toma as devidas ações e contramedidas para que você faça com que ele volte à normalidade. Certo? Continuando. Olha lá. Preditiva. Foco, hein? Preste atenção. O exemplo. Preventiva, olha aí, ó. Desculpa, eu falei preditiva, porque eu estava falando isso aí, mas vamos lá. Preventiva. Lubrificação, substituição de peça desgastada e inspeção periódica. É uma preventiva. Você chega lá, medir temperatura, medir vazão, medir umidade, medir corrente, medir tensão, entendeu? Medir vibração. É uma preventiva. Você está ali fazendo uma inspeção. Lubrificação, você fazer uma lubrificação periódica, é uma preventiva, mas não precisa, cara, é uma preventiva. Trocar óleo, trocar filtro, é uma preventiva. Benefício, redução de parada. O equipamento está ali funcionando, está vindo ali funcionando, você vem e define assim, tá bom, vou parar aqui só para fazer uma manutenção ali, trocar o óleo, filtro e tal, e botar para continuar. Você consegue ali calcular aquilo ali, você sabe que seu equipamento vai funcionar bem depois daquilo. Certo? Olha, próximo aqui, ó. Preditiva. Análise de vibração. A própria análise de vibração, termografia, ultrassom, análise do óleo. Eu não falo, pô, professor, mas o senhor falou que análise de vibração pode ser uma preventiva. Tu pode considerar a análise de vibração preventiva quando ela for uma inspeção. Porém, o resultado da análise de vibração, o registro que você for fazendo da análise de vibração permite que você consiga determinar o ponto ideal para a troca de um rolamento de um mancal, no caso. Certo? Ultrassom a mesma coisa. Análise do óleo, cara. O fato de analisar o óleo, vamos botar aí, eu faço uma análise de óleo a cada 200 horas de operação do equipamento. É uma atividade preventiva. O resultado que a análise do óleo vai me dar, vai me determinar quando eu vou agendar a minha preditiva. Entendeu? Isso permite o quê? A detecção precoce de problemas, planejamento de intervenções. Olha só, o que eu acabei de falar aqui, ó, planejamento de intervenções corretivas, tá? Minimiza o tempo de inatividade do equipamento e maximiza a vida útil. Então, olha esse exemplo aí da foto. Na foto ele está fazendo uma termografia. Tá? Eu já vi casos de empresas em que você danificou equipamentos elétricos pela simples ausência de uma ação preventiva, que é o quê? A termografia. Eu já cheguei a fazer intervenções em quadros elétricos que, devido à termografia, à ausência de uma ação preventiva, que seria uma análise termográfica, você soltou uma fiação, um condutor elétrico de uma chave.
de uma contatora, correndo o risco ali de fechar curto. Como era na saída, né? Graças a Deus não fechou curto e desarmou, a proteção atuou. Ou seja, eu fazendo uma termografia, uma ação preventiva, uma inspeção, eu consigo dizer assim, esse condutor aqui está muito aquecido, a temperatura dele está um pouco alta. Vamos agendar uma preditiva. Qual é a preditiva? O reaperto desse quadro. Reapertou, análise, avalia, deu resultado? Beleza, então você, ou seja, uma ação preventiva, que é o quê? Análise termográfica, gerou uma ação preditiva, que você corrigiu um problema, que pode ser que você corrigiu um problema e você voltou à normalidade, garantindo o quê? Longevidade e confiabilidade do equipamento, certo? Continuando. Olha lá, planejamento de manutenção. Aí como é que é feito o planejamento? A gente vai garantir que todas as atividades sejam realizadas de forma coerente, de forma eficiente, de forma que tragam resultados que nós esperamos e precisamos e a operação conta com eles. Foco aqui, pessoal. Primeiro, qual é o primeiro ponto? Primeiros passos. Levantamento das necessidades. Vamos lá. Olha só, levantamento da necessidade. Identificação das atividades, quais são as atividades que eu vou fazer, com base em histórico de falhas, análise, criticidade e tudo mais. Lembra que na aula anterior nós pegamos o exemplo do manual? Então, o manual já vai te trazer já vai te dar algum norte, vai te dar o que você precisa. A operação no dia a dia, então, o primeiro plano de manutenção vai ser com base ali no manual, no treinamento que você recebeu durante o comissionamento do equipamento. Então você já vai fazer aquele primeiro levantamento preliminar, certo? Próximo, olha lá, padronização e priorização das atividades. O que é isso, professor? Eu vou classificar as tarefas de acordo com a criticidade. Lembra que eu falei que nós vamos ter, no curso de PCM, vocês vão ver classificar em A, B e C? Então tem aquelas atividades que eu vou classificar como rotineira, que é inspeção, verificação, observação, né? Eu vou usar ali, bem dizer, os 5 sentidos, tato, olfato, audição, visão, paladar, certo? Para observar a máquina. Não vou passar a língua na máquina. Não vou passar. Mas muitas das vezes você entra num ambiente, você sente um odor, você sente, cara, esse odor me lembra tal coisa, esse cheiro me lembra tal coisa. Quem vai à indústria de concentrados aí de bebidas, você fala, isso aqui tá com cheiro de framboesa. Isso aqui tá com cheiro de... Cara, eu morava perto de uma indústria que fabricava concentrado de energético, então de noite passava por lá pela frente, a rua era só energético. É impressionante. Então, ou seja, eu senti o cheiro e senti o gosto do energético. Por quê? Por conta do olfato e paladar, tá? Então isso pode ser o quê? Problema de emissão. Vamos avaliar. A gente vai administrar as criticidades, as periodicidades, como é que deve ser feito. Ou seja, você vai montando ali, lembra que nós fizemos lá a matriz, lembra da aula matriz do SWOT? Você vai montando ali o SWOTzinho daquelas condições e você vai conseguindo definir como é que vai ser feito esse planejamento de manutenção. Próximo, definição dos recursos, tá? Quais são os recursos que eu vou utilizar? Ferramentas, pessoal, necessário e tudo mais. Vamos pegar um exemplo bem simples. Vamos instalar um sistema de ar-condicionado. O que precisa para instalar um sistema de ar-condicionado? Bem, precisa de um técnico de refrigeração e um auxiliar. Tá, beleza. Então a gente definiu recursos humanos. Qual ferramental que eles vão precisar? Bem, vai precisar de bomba de vácuo, vai precisar de nitrogênio, vai precisar do gás, né, do refrigerante, vai precisar do PPU, no caso o kit de solda, ou o kit MAP para solda integral, ou seja, estou definindo as ferramentas. Tá, beleza, estou definindo as ferramentas. O que mais que ele vai precisar? Bem, vai precisar do esponjoso, da fita de acabamento, ou seja, eu estou definindo agora os materiais, certo? Vai precisar também de vacômetro, vai precisar de manifold para fazer a verificação, ou seja, você vai definindo ali o que eu vou fazer aqui, ó. Tá, mão de obra, tá, vai ser um técnico de refrigeração e um auxiliar. Tá, materiais,
gás, fita de acabamento, esponjoso, nitrogênio, certo? E ferramentas, vacômetro, papapá, você vai fazendo essa listinha ali. Tá, beleza. Então ele vai deixar pronto. Quem é que vai finalizar? Bem, eu vou precisar também de um eletricista, porque o eletricista ele vai disponibilizar no quadro, ele vai lançar a infra para disponibilizar no quadro, para eu fazer a ligação elétrica correta, certo? Com base na instalação da máquina. O mecânico de refrigeração ele vai o quê? Finalizar a instalação eletromecânica da máquina e o eletricista vai deixar o ponto para ele só fazer essa ligação. Continuando. Olha só todo o planejamento que nós estamos fazendo, certo? Olha lá, presta atenção. Tá? A gente já estabeleceu lá aquelas condições, agora a gente vai fazer uma agenda detalhada dessa atividade, certo? Para que a gente consiga fazer de forma bacana. Planejamento das atividades de manutenção em um calendário. Tá. Quais são as atividades de manutenção que nós vamos fazer? Bem, eu tenho a lavagem dos ar-condicionados conforme o plano de manutenção e operação, o PMOC. Como é que essa lavagem? Bem, eu tenho que lavar, como são equipamentos, como eu tenho uma área aqui muito grande, isso aqui eu tenho que lavar a cada 6 meses, mas nós vamos optar por lavar a cada 4 meses, em virtude de estar tendo uma obra próxima e os filtros de equipamento estão saturando mais rápido. Eu tenho uma área aqui dentro do meu site onde ele gera uma certa poeira e está saturando o filtro de equipamento. Então, a cada 4 meses nós vamos lavar. Definimos o calendário e a disponibilidade dos equipamentos e quem vai fazer, ou seja, quem vai fazer vai ser o mecânico auxiliar, vai usar um lava-jato, equipamento de limpeza. Beleza? Beleza. Vai utilizar também filtro, que se tiver que trocar filtro, e vai fazer as devidas verificações, que vai estar no plano de manutenção. Alocação de recursos. Vou designar a equipe. Quem é que vai trabalhar? Vai ser o seu Zé e o auxiliar dele, que é o Pedro. Vão trabalhar juntos fazendo essa atividade. Eles vão estar percorrendo toda a nossa planta, fazendo a limpeza dessas máquinas. Certo? Definição de recursos e qual é o cronograma de tarefa. Ele vai começar aqui pela área administrativa, vai lavar 2 máquinas por dia na área administrativa e chegar na produção. Como são máquinas grandes, ele vai lavar todo final de semana uma máquina para não impactar nas operações de produção. É mais barato eu fazer uma hora extra com 2 pessoas num final de semana do que eu impactar a produção por conta que a máquina é tão grande e a área produtiva vai ficar inviabilizada a operar por conta do calor. Coordenação com a produção. Produção é o seguinte, eu vou trabalhar sábado na área lá do processo de montagem manual e eu preciso que não tenha ninguém. Vai estar inviabilizado você utilizar ar-condicionado. Você não pode fazer hora extra lá, você não vai ter que trabalhar. Quanto tempo você vai levar, Marcelo? Cara, eu vou levar, como são 2 máquinas grandes de 20 TR cada máquina, eu vou levar ali 6 horas. Eu vou começar ali 8 horas da manhã, finalizo depois do almoço. Beleza? Como é que eu sei que eu vou levar 6 horas? Estou chutando aqui um numérico, tá? Como é que eu sei? Eu já fiz aquela análise, eu já observei quanto tempo os caras levam, quais são as atividades. Então, por isso que entra o procedimento. Treinei o pessoal tudo direitinho, então eu já sei que eles levam mais ou menos 3 horas para higienizar cada máquina. Certo? Então, você alinhou tudo isso aí, volta naquela aula anterior, onde a gente fala lá de planejamento e programação. Você consegue o quê? Fazer um planejamento e programação da sua intervenção de manutenção. Seja ela preventiva, seja ela preditiva. E ainda que seja uma corretiva, você passa por todas essas etapas, porém num espaço de tempo menor. Você tem menos tempo para planejar e para se programar, porque você precisa atuar, você precisa colocar o equipamento para funcionar. Entendeu? E eu quero agradecer a vocês por mais um módulo e vejo vocês no próximo módulo. Um abraço e até lá!